Você já ouviu frases como: você está de castigo, você é terrível, deixa de castigo, assim ele aprende. Frases como essas são comuns. Muitos, quem já não ouviu falar sobre o castigo, ou até mesmo colocou o seu filho de castigo. Hoje iremos falar um pouco a respeito disso. Essas frases realmente muitas vezes são até mesmo familiar para nós. Mas será que a criança aprende mesmo com castigo? Veremos aqui algumas dicas a respeito disso. O castigo, gente, os pais colocam porque geralmente a criança já fez, sabe, de tudo e o pai tá nervoso ou por alguma situação que tá passando, então, porque realmente a criança testou todos os limites dos pais. E a criança às vezes não tem limite, por isso que ela faz isso. Então, o que que a gente pode fazer para evitar o castigo até? Para evitar o castigo, a gente pode conversar com a criança antes. Se você sabe que a criança, quando vai na casa do priminho, vai brigar por causa de um brinquedo, leve um brinquedo para ela e incentive a troca, por exemplo. Mas, mesmo assim, se você sabe que pode dar algum problema, converse com ela antes. Converse, explique para ela assim: olha, a gente vai sair, vai na casa da vovó, e lá a gente vai encontrar o seu priminho ou a sua priminha. Ele vai querer o seu brinquedo. Então, você pode emprestar, ou então vamos levar um a mais para a gente poder emprestar para ele também, e aí ele brinca com o dele, você brinca com o seu, e depois vocês trocam. E aí, se não der certo isso, vocês vão mudando as estratégias. Você leva a criança com outros brinquedos para oferecer para outra criança, ou então, na hora, você leva para um parque, muda o foco, pega as duas crianças e leva para outro lugar, alguma coisa desse estilo. Mas sempre combine antes o que você vai fazer com a criança, por exemplo. E se não der certo, se a criança, por exemplo, não quiser ficar na casa para não brigar com o primo ou qualquer coisa, então você fala, então tá, vamos dar uma voltinha, vamos conversar. Sempre você precisa conversar com a criança para ver o que pode ser melhorado para evitar o castigo, entendeu? Porque castigar uma criança, às vezes funciona, mas na maioria das vezes não. Por quê? O comportamento inadequado pode cessar quando ela recebe o castigo. Mas se você continuar castigando, 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 por exemplo, você senta lá e deixa a criança lá. Você não explica para ela por que ela ficou de castigo, você simplesmente chega lá e fala assim: você vai sentar aqui e vai ficar quieta aqui porque eu quero. E aí a criança vai lá, fica um minutinho, daqui a pouco ela vai levantar, e aí você vai, coloca ela de volta e vai ficar nesse vai e vem, não vai resolver nada. Se você conversar com ela antes, falar assim: olha, eu não gostei do que você fez, sabe? Esse seu comportamento não foi inadequado. Não foi isso que a gente combinou. A gente tinha combinado que você ia emprestar o outro brinquedo para o seu amiguinho ou para o seu primo, e você não precisava ter batido nele. Se qualquer coisa, era só você me chamar, ou então eu ia lá e a gente conversava, a gente trocava, via se tinha mais brinquedo na casa, qualquer coisa nesse sentido. Mas você não precisava ter batido nele. Agora você vai sentar um pouquinho aí só para você se acalmar. Daqui a pouco eu venho aqui e pego você. Aí você deixa ele um minutinho, no máximo dois. Não deixa lá, esquece a criança, sabe? Porque não vai resolver nada. Então, o que a gente pode fazer? Você pode conversar com a criança, fazer combinado, entendeu? Você pode pegar e conversar com ela e falar assim: ó, não gostei do seu comportamento, vamos ver da próxima vez que a gente for lá se você se comporta melhor. E se você fizer isso direitinho, a gente pode, quando você chegar em casa, eu faço uma coisa que você mais quer. Por exemplo, geralmente a criança gosta de ler, ou então de pegar um brinquedo que ela não brinca todas as vezes. Então você fala assim: ó, se você ficar bonitinho, se comportar bonitinho lá e ajudar seu priminho, tipo, não brigar com ele, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando eu chegar, eu vou contar aquela história para você, vou montar a cabaninha lá, cheio de bolinha, sabe? Aquelas cabaninhas que tem a bolinha lá, ou então uma piscina de bolinha, coisas que a gente brinca em alguns dias e outros não, porque faz muita bagunça, sabe? Então, às vezes a gente deixa lá uma válvula de escape ali e tá tudo certo. Gente, isso não é chantagem com a criança, é uma conversa, é uma troca, entendeu? Chantagem é assim: se você não fizer isso, não vai acontecer aquilo, não. Isso é uma troca. A gente fala assim: olha, que legal. É como se fosse assim, um prêmio, sabe? Quem não gosta de ganhar um prêmio? Por exemplo, nossa, que legal, olha, eu fui legal hoje, meu pai ficou feliz comigo.
E aí, eu acho que é legal, assim, a criança se sente mais amada. Pelo menos você tentou, sabe, resolver o conflito que estava lá. Agora, bater, gente, não é legal. A gente está falando assim de castigo. Castigo é aquele que você senta a criança um minutinho, conversa com ela, abaixa na altura dos olhos dela e conversa com ela. E não bater. Violência nunca, tá, gente? Porque o meu filho, por exemplo, eu colocava ele de castigo, era muito engraçado. Eu colocava lá e falava, você vai ficar sentado aí. Você não pode sair do sofá, por exemplo. Aí ele pegava, ia deixar descendo de um jeito, colocava um pé no sofá, ele não saía do sofá, mas ele conseguia pegar o brinquedo, voltava, mas sem sair do sofá. E ficava lá sentado brincando com o brinquedo. Quer dizer, criança, às vezes até burlam os nossos castigos, entendeu? Então, eu deixei para lá e parei de botar de castigo e comecei a conversar mais. Ele era uma criança assim que a gente, castigo para ele não resolvia. Uma boa conversa resolvia, sabe? Então, eu acho, às vezes é melhor conversar com a criança do que só sair batendo ou deixando de castigo à toa, até esquecer a criança no lugar lá. Não vai resolver nada. O castigo resolve, assim, em pouco tempo. Ou a criança, porque a criança está com medo de alguma consequência que vai ter, grave, assim, como apanhar, ou uma coisa rápida, mas a longo prazo, gente, não educa ninguém, minha opinião, tá? Eu era uma criança que fiquei pouco de castigo, mas quando eu ficava de castigo, me esqueciam no castigo. E aí não era legal também, porque aí eu só chorava, fazia a birra, e aí quando a pessoa me tirava do castigo, eu ia lá e fazia mais birra, porque aí eu tava chorando, tava com raiva porque eu ficava no castigo, e aí eu voltava pro castigo. Então eu ficava naquele ciclo, né, muito ruim. Claro, eu cresci e aprendi. E aí agora com as crianças o que eu faço? Eu evito falar, eu não uso a expressão você está de castigo. Não, eu não uso mesmo. Tanto é que assim, quando elas encontram uma amiguinha, outra assim, tipo, minha mãe ficou de castigo, minha mãe me deixou de castigo, a amiguinha fala. Ela fala, castigo? Nossa, eu nunca fiquei de castigo. Eu falo, nunca? Não, nem sei o que é castigo. E elas falaram uma vez para mim, mãe, eu já fiquei de castigo? Eu falei, não, castigo vocês nunca ficaram. Vocês já tiveram consequência dos atos de vocês. Como assim consequência? Por exemplo, vocês estão brincando. Aí estão as duas brigando pelo mesmo brinquedo. Aí tá brigando, no caso do brinquedo, o que a gente faz? Tira o brinquedo e se aceita, se conversa, vai dar certo. Aí tudo bem. Aí, por exemplo, agora eu tô com um bebê, né? E ele tem mania de jogar as coisas, que ele tá na fase de 0 a 2 anos, de 1 a 3 anos, a fase é o quê? Aprender, tocar nas coisas e ele lança as coisas. É normal, é a fase. Só que aí não vou deixar ele quebrar todos os brinquedos porque ele tá na fase, né? Não é assim também. É um período sensível? Sim, mas a gente também não vai jogar as coisas. E aí eu falo para ele, não vai jogar. E ele pega e lança. Eu falo, não, você quer lançar alguma coisa, lança a bola. Aí ele pega e joga a bola. Só que aí ele começa a perder a graça, a bola. Então ele vai jogando outras coisas. Então simplesmente eu tiro dele, coloco em outro lugar. Aí chora, eu falo, olha, como você não estava cuidando, eu tirei de você. E as meninas as mesmas coisas. Por exemplo, tá na hora de tomar banho. Mãe, eu só quero ver o final desse episódio de algum programa. E aí vira para mim e fala assim, mãe, eu não quero tomar banho. Eu falo, peraí, você falou que ia tomar banho. Mas eu não quero. Então tá, quantos minutos você quer? Só mais esse. Tá bom, deixa mais esse. Aí não obedeceu, eu desligo a televisão. Isso é castigo? Não. Cadê o acordo? A gente não tinha um combinado? Se eu combinei, você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha. Não é verdade? Assim, é tudo questão de conversa. Mas aí você vira e fala assim, isso para mim é castigo. Não é castigo, é consequência do ato. Se você se comportou, ok. Se não, não. E aí, assim, a criança vai entendendo. Por exemplo, as crianças gostam muito de doce. Quem não gosta? Os adultos gostam de comer um docinho depois da refeição. Todo mundo. É saudável? Não? A gente sabe, né, as consequências, mas a gente acaba dando. Aí a criança vai lá e come um docinho antes. Aí você fala, não é para comer, a criança come. Tudo bem, ela comeu, você não vai fazer a criança colocar o dedo, né, na garganta e passar mal de novo, para devolver, não tem jeito. Só que no dia seguinte, ela não vai comer. Por quê? Porque ela não obedeceu. Era o nosso combinado. Cadê o combinado? Não deu certo. E assim vai. E assim, as crianças, elas são muito espertas. Parece que não, mas elas estão prestando atenção na gente. E aí, assim, é a questão do castigo mesmo, na escola. Tá lá com os colegas, tal.
e as crianças se viram e falam assim, eu fiquei de castigo. Por quê? Porque eu aprontei tal coisa. Os meninos, principalmente, os meninos, eles gostam de falar para os outros, né, para os outros colegas, o quanto que eles ficaram de castigo. Gente, os pais fazem assim, ficou de castigo porque acha que vai funcionar. Não. Eu conheço casos de crianças que chegam, né, para as minhas filhas e falam assim, eu fiquei de castigo de novo. E daí? Depois eu só pedi desculpa e tudo bem. E assim, a mãe tá achando que tá educando, não. Tá ensinando a criança não a mentir, mas a criança ficar meio que, tudo bem, eu fiz uma coisa errada, mas depois minha mãe me deixa de castigo, ela me perdoa depois. Isso não é legal. Então, assim, por isso que tem muito que conversar. A gente tem que ter muita paciência. Se você não tá no bom dia, não fica perto da criança. Claro, você não vai empurrar seu filho e colocar ele longe de você, afastar. Mas você consegue, por exemplo, no caso, se você tem alguém para uma rede de apoio, é melhor. Se você tem um marido, se você tem um irmão, alguém, tudo bem. Mas aí você vai falar assim, mas eu moro sozinho, só eu e meu filho. E aí, o que eu faço? Eu não tenho quem cuidar. E aí, você vai fazer? Então, se nesse momento você vai virar para a criança, vai falar assim, filho, vem cá, vou te dar uma água. Eu não estou bem. Hoje aconteceram várias coisas, não fiquei feliz. Por favor, me ajuda. Aí a criança não está impossível, assim, a situação não está boa, você não vira para a criança e fala assim, para, você está deixando a mamãe triste. Não, não é, a mamãe não está triste com a criança, a mãe está triste com a situação. Entendeu? Então, assim, eu não falo assim, por exemplo, eu já escutei casos assim, uma das minhas filhas não quis fazer a lição de casa. Faz a lição de casa para a mamãe ficar feliz, falaram, né? Eu virei para elas e falei, não, não, a lição você tem que fazer por responsabilidade, não para me deixar feliz. Vai me deixar feliz porque eu te amo, sim. Claro, eu vou ficar feliz, né? Tudo, quanto mais faz a lição, mais aprende. Mas eu não quero que fique feliz, não quero que me deixe feliz por causa da lição de casa. Não, eu quero que ela aprenda que tem que fazer. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com essa situação, com as falas, né? Que a gente acaba falando assim, faz tal coisa para me deixar feliz. Senão a criança o que aprende também? Que ela tem que fazer alguma coisa para deixar o outro feliz. E o que deixa a criança feliz? Entendeu? Então, você tem que pensar em muitas coisas. Então, assim, primeiro, igual eu falei, nada de castigo, consequências, ajuda bastante. Exatamente isso. E também devemos evitar algumas frases, né? Como, por exemplo, você é terrível. Então, rotular a criança não é legal. Então, nós devemos, assim, sempre deixar claro que nós não gostamos do mau comportamento da criança, e não da criança, né? A criança nós amamos, é nosso filho, ou é algum aluno na escola. Não, então não rotular a criança com algumas expressões. Você é terrível, eu não gosto de você, é muito forte, são frases agressivas até mesmo. Então, não usar esse tipo de frase. Não, nós não gostamos daquele mau comportamento. É o mau comportamento que tem que ser ajustado. Então, nós devemos, como até mesmo, né? Porque se nós não tomarmos cuidado na maneira como nós nos dirigimos a essa criança, nós realmente podemos, assim, essa criança pode vir ter um trauma que vai levar para a vida toda. Pode se tornar até mesmo uma criança antissocial, uma criança depressiva, né? Ou uma pessoa depressiva. Por quê? Porque ela sempre foi rotulada, né? Eu sou terrível mesmo, eu faço, ninguém gosta de mim, eu sou chato mesmo, né? Às vezes a gente, é até normal escutarmos isso na escola. Às vezes a criança apronta alguma coisa e ela é disciplinada, repreendida, olha, não faça isso. Eu sei que eu sou chato mesmo, eu sou terrível, todo mundo fala isso. Essa criança se torna, assim, frustrada, porque sempre estão falando que ela é terrível, que ela não faz nada direito. Então, são falas comuns que às vezes a gente escuta as crianças na escola fazendo. Então, devemos tomar muito cuidado com a maneira que nós falamos com essa criança, porque é aquela questão, o castigo. O que é o castigo em si, né? É uma repreensão. A criança precisa ser disciplinada? Sim. Se ela faz alguma coisa errada, é aquilo, todo ato tem uma consequência. É aquela questão, é assim, ação-reação. Ela tem que entender isso. Não podemos também ser permissivos, né? Não estamos aqui falando de permissividade. A criança pode tudo, ela faz tudo. Não, ela tem que entender que tudo tem limite. Por quê? Porque essa criança, ela vai crescer e o mundo ensina. E às vezes o mundo ensina de uma forma terrível.
Se a pessoa é muito permissiva, às vezes a criança acha que ela pode fazer o que ela quiser, que o mundo gira em torno do umbigo dela. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Se os pais não disciplinarem essa criança, não mostrarem os pós e contras de uma reação dela, o mundo vai ensinar. E às vezes o mundo vai ensinar de uma forma agressiva, de uma forma realmente que essa criança vai vir a sofrer. Então é importante nós analisarmos isso. Então, assim, tudo que foi mencionado aqui, com certeza vai ser de ajuda. Por quê? Porque essa criança ela tem que entender que ela, assim, se ela fez algo, ela vai ter que pagar por aquilo que ela fez. De que maneira? Por exemplo, aquela questão, eu fiz algo que não foi legal. Puxa, eu vou ter. Minha mãe me colocou sentado um pouquinho para ficar mais calmo, para descansar um pouquinho. Puxa, estou perdendo a oportunidade de estar brincando, né? Lá fora com os meus amiguinhos, ou de brincar com o meu brinquedo preferido. Eu acho que isso não foi legal. E importante também a conversa, sempre conversar com essa criança. Olha, isso que você fez não foi legal. Então, quando nós fazemos isso com essa criança, ela passa a entender. Vai demorar um pouquinho? Vai, às vezes vai. Aí entra a dica que foi dada. Se afaste um pouquinho, respire fundo, né? Toma lá um copo d'água, até mesmo mencione para a criança, olha, a mamãe não está legal hoje, ajuda a mamãe, né? E a questão que foi mencionado também da fazer algo para me deixar feliz. Não, não é isso. Essa não é a frase que deve ser colocada, como a Priscila já mencionou. Não, ela tem que, por exemplo, a lição ela tem que fazer porque ela precisa realmente aprender. Não é para me deixar feliz, senão a criança fala, senão essa criança se torna frustrada, porque, eu tenho que fazer sempre uma coisa para deixar o outro feliz, né? E essa criança precisa também ser feliz. Então, entender esses aspectos da vida da criança. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like e ative lá o sininho. Visite sempre o nosso canal. Até a próxima!